Graça e a paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma grande alegria estar aqui pela primeira vez em Fortaleza. Eu recebi convites já para estar aqui já há mais de anos, mas infelizmente não deu certo, e hoje, pela graciosidade de Deus, pela bondade dele, em conversas com o querido pastor Danilson, os demais pastores, por todos esses predicados, né, que Deus me ajude a merecer pelo menos 10% disso, que eu já fico feliz, né? Mas é uma alegria muito grande conhecê-los, especialmente numa sexta-feira. Eu não sei, aqui eu já vi que o pessoal leva a Bíblia a sério e tudo, mas em São Paulo, especialmente, as pessoas querem saber de balada, ir para cinema e outras situações, muitos deles inclusive crentes. Não que haja algo de errado em você ir para um restaurante, né, para dar uma passeada com a família, mas sexta-noite as pessoas se dedicarem ao estudo da Bíblia, eu gostaria, sinceramente, eu sinto uma inveja santa, viu, pastor? É uma grande alegria. Me sinto até um tanto quanto emocionado, e estou dizendo isso sem nenhuma demagogia, de forma muito sincera. É uma grande alegria por ver como os irmãos se preocupam em estudar com casa cheia. Poderiam fazer várias outras coisas em vossas residências, mas resolveram vir à casa de Deus para estudar um pouco mais sobre a palavra dele. Bom, nós fomos convidados para falarmos sobre a teologia arminiana, ou a teologia armínio-wesleyana, e vamos dar um elemento, uma apresentação bem introdutória hoje. Falaremos sobre dois dos principais pontos, ou os primeiros, seguindo o acróstico dos facts, apesar de estar talvez aí no folder de vocês uma referência, primeiramente a ideia da depravação total e depois da eleição condicional. Nós vamos ver, conforme a possibilidade que teremos, de falar inicialmente, na verdade, sobre a expiação ilimitada, juntamente com o conceito de depravação total, conforme exemplificaremos nos slides. Eu sou pastor de uma igreja independente em São Paulo, chama-se Igreja Evangélica Jaboque. Pediram aqui para que eu falasse sobre o livro que eu publiquei recentemente, que é sobre Jonas, introdução, tradução e comentário. Não trouxe um exemplar aqui, mas acho que tem ali no stand, né, meu irmão? Então, aqueles que estiverem ali interessados, tem acho que uns 100 e poucos exemplares de Jonas, e apenas uns 9, 10 sobre as 10 pragas, que na verdade são, o livro sobre as 10 pragas é o resultado da minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo. O livro de Jonas, só para dar essa brevíssima propaganda, e para nós já começarmos, é uma obra que saiu do forno agora, tem 226 páginas, é um trabalho que eu fiz, uma tradução do texto hebraico de tradição massorética. Eu traduzi cada um dos 4 capítulos, 48 versículos e 688 palavras em hebraico, que aparecem no texto original de Jonas, os verti evidentemente para o português. Coloquei notas críticas e técnicas que antecedem sempre os comentários, e depois comentei com minuciosidade cada um dos 48 versículos, além de informações críticas, técnicas, históricas, filológicas, teológicas, envolvendo inclusive como a soberania divina e a liberdade humana podem ser vistas no livro de Jonas. Então, todas estas informações e várias outras, os irmãos obviamente interessados terão à disposição de vocês, e eu espero obviamente que vocês sejam graciosos e gostem da obra, mas aceito críticas, sugestões, e tudo isso é muito bem-vindo, amém? Sem mais delongas, eu sei que nós já oramos, mas me permitam, por favor, fazer mais uma oração agora, pedindo que Deus, orar nunca é demais, né, pastor? Então, vamos suplicar a Deus que nos abençoe. Se quiserem ficar aí à vontade, ou assentados, ou em pé, mas eu gostaria de orar agora com os irmãos, amém? Fiquem à vontade, para que nós busquemos a face dele. Pai, eu quero te engrandecer, quero te adorar, quero te agradecer por essa rica oportunidade, por estar nesse estado maravilhoso, conhecendo irmãos queridos igualmente maravilhosos. Me sinto, Senhor, feliz por estar na sua casa, discorrendo sobre assuntos concernentes à sua palavra. Te peço, Senhor, de antemão, que o Senhor abençoe o pastor líder desta igreja, abençoe esta denominação em todo este estado, os queridos irmãos assembleanos, que o Senhor possa usá-los grandiosa e poderosamente nas suas mãos, para que a sua palavra seja pregada, o seu reino, ele seja evidenciado em todo este estado, em cada um dos bairros, distritos, subúrbios desta localidade.
Fica conosco nesta hora, instrui-nos em tudo aquilo que discorreremos sobre este importante assunto teológico que envolve a teologia armínio-wesleyana. Nos dê graça para discorrermos sobre este assunto e de igual modo te peço, Senhor, por favor, dê graça aos seus filhos e filhas para poderem compreender, absorver e evidentemente aquilo que for importante para a nossa vida em todos os aspectos, para que também coloquemos em prática e que tudo isso glorifique e exalte apenas o teu santo, eterno e bendito nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Por favor, podem se assentar. Para nós falarmos sobre o assunto Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana, me permitam antes, eu não sei se o Rustin esteve aqui há poucos dias, e eu não sei exatamente o que ele falou, né? Até pretenderia estar aqui com vocês, mas tive outros compromissos em São Paulo, em outros estados também, infelizmente não pude. Não sei como ele abordou, mas talvez não seja conhecimento, ou de conhecimento de todos os irmãos e irmãs, alguns dados biográficos sobre o arminianismo. E especialmente não só sobre o arminianismo, mas sobre a sua figura mais importante, que é Jacó Armínio. Então, nesse primeiro momento, hoje, pretendo apresentar uma pequena biografia de Armínio, discorrer sobre algumas imagens bem interessantes e estranhas também, que vocês verão acerca do arminianismo, como ele tem sido tratado nos últimos séculos, especialmente no contexto europeu, visto por muitos, inclusive como heresia e assim por diante, e a partir de então, permitindo Deus, começaremos a trabalhar os elementos teológicos que envolvem a depravação total e a expiação ilimitada, ok? Começando, deixa eu ver se eu consigo ir aqui, onde que eu vou aqui? Esse aqui? Do lado? Se puder passar. Você vai vendo? Ok. Então, ok. Bom, primeiramente, não se preocupem, aqui temos um pouco de defeitos especiais, não é daqui da igreja, da minha parte, mas Deus nos dará graça para falarmos sobre isso. Primeiramente, dentro da breve biografia de Armínio, aquilo que eu vou falando está na continuidade, na ordem lógica dos slides. Antes de tudo, nós descobrimos, quando lemos um pouco sobre a biografia dele, que Armínio nasce entre os anos de 1559 e 1560, ele nasce na cidade holandesa de Oudwater, e portanto, obviamente, na Holanda. Em 1575, a mãe e os irmãos de Armínio, eles são assassinados na invasão espanhola que ocorrera em Oudwater, ali no contexto holandês. Naquela época, na época de Armínio, a Holanda, ela estava vivendo sobre uma grande hegemonia do Império Espanhol, ou do governo espanhol, de modo que haviam constantes, recorrentes brigas, desavenças entre os espanhóis, que evidentemente também apontavam para a defesa de um aspecto mais católico, e os protestantes, tanto holandeses quanto franceses, e assim sucessivamente. Então, em 1575, sendo um adolescente com cerca de 15 ou 16 anos, tanto a mãe quanto os irmãos de Armínio, eles são assassinados nesse contexto. Já adolescente, ele se vê numa situação absolutamente difícil, e conforme nós vamos andando e meditando acerca da sua vida, entre 1588 e 1603, ele se torna pastor durante cerca de 15 anos, e aí ele começa o seu ministério pregando sobre a epístola aos Romanos. Quando nós olhamos o contexto da igreja reformada holandesa, no contexto do século XVI, XVII em diante, era habitual, quando uma pessoa começava a discorrer sobre um determinado livro bíblico, ela apresentava uma série de sermões sobre aquele livro.
Aliás, se nós vermos hoje, inclusive obras de puritanos, como o doutor lá David Martin Lloyd Jones, ele tem uma série de livros sobre Romanos, sobre Efésios, e isso apenas retrata aquilo que já ocorrera, especialmente no contexto europeu como um todo, e por que também não dizer no contexto que nós estamos aqui discorrendo, o contexto holandês. Opa, agora já dá para vocês verem aí. Quando nós vamos para 1590, Arminio ele se casa com Lisbeth Reael, com ela tem 12 filhos, e 3 destes, infelizmente, morrem na infância. Obviamente, também devido a uma série de problemas que envolviam saneamento básico, higiene pessoal e N outras questões, pestilências que haviam massacrado boa parte da Europa, nós vemos que naquela época o índice de mortalidade infantil ele era infinitamente maior do que como vemos, por exemplo, nos dias atuais. Em 1593, ele escreve a sua carta sobre Romanos, carta essa que eu tive o prazer de traduzi-la, foi publicado também pela editora Reflexão, e é uma carta, não é o comentário a toda a epístola aos Romanos, é uma carta que Armínio troca com um ministro frísio chamado Gélios Necanos, hoje corresponderia a uma área mais ou menos próxima à Alemanha e à Suíça, mais ou menos naquela região. E aí, Armínio, ele lê a obra de Gélios Necanos, o comentário dele acerca de Romanos 9, e Armínio se simpatiza com ele. Ele diz, olha, Necanos, eu gostei muito da sua visão de Romanos 9, a maneira como você entende este livro, e eu tenho uma compreensão muito semelhante à sua. E nessa troca de correspondências, essas correspondências se transformam, na verdade, no comentário dele de Romanos 9, que temos agora à nossa disposição em português. Em seguida, meus irmãos, conforme nós vamos indo um pouco mais adiante, antes dessa data de 1603, que aparece aí nos slides e que os irmãos podem acompanhar, nós vemos que entre 1601 e 1602, ocorre um momento de pestilência muito grande, que varre, dizima muitos habitantes no contexto europeu. E a Holanda não fica fora disso. E entre essa época, entre 1601 e 1602, cerca de 20 mil pessoas morreram apenas de peste bubônica. E isso é interessante porque os rios ali na região da Holanda ficavam a lume, a céu aberto, e isso proporcionava a proliferação de ratos, que acabavam entrando em contato com as pessoas, contaminando a água, as pessoas bebiam e, consequentemente, adquiriam a peste bubônica, e muitas das quais acabavam morrendo. Para vocês terem uma ideia como isso foi terrível, a quantidade de pessoas que morreu foi tão grande que 3 novos cemitérios precisaram ser inaugurados naquela época, apenas para abrigar, os restos mortais das pessoas afetadas ou dizimadas por essa peste. E aqui é que nos chama a atenção uma característica importante de Armínio. Armínio, ele foi um senhor teólogo, sem dúvida alguma, mas ele foi um grande pastor, foi um pastorzão. Enquanto muitos não queriam saber de socorrer as vítimas da peste bubônica e da pestilência como um todo, que afligira a Europa nessa época, Armínio, ele foi na casa de membros da igreja, os quais ele tutelava, e correndo o risco de se contaminar e morrer, ele vai até lá, ele lhes oferece água, lhes fornece uma palavra de amizade, oração, e ele os ajuda em tudo aquilo que era necessário. Então ele era um homem de Deus. Antes de ser um teólogo, antes de ser um conhecedor de hebraico, de grego, de latim, ele era um homem de Deus, preocupado com a sua comunidade. Ele era um pastor, e como pastor que era, ele se preocupava com a vida das suas ovelhas. Então esse é um detalhe muito importante que deveria chamar a nossa atenção sobre a figura de Armínio, porque quando nós lemos as suas obras, nós temos a impressão de que ele vivia apenas em meio a debates, e durante parte da sua vida ele viveu mesmo, é fato, parte delas tendo que desmentir as calúnias que recebera, sendo acusado de papista, de católico, de pelagiano, de semipelagiano, e assim por diante. Mas nesse ínterim, como um homem de Deus que era, ele sempre se preocupou em assistir aos mais necessitados,
e em pregar a palavra de Deus de uma forma adequada, bíblica e coesa. Então esse dado, ele é absolutamente importante para o nosso estudo dessa noite. E aí sim, em 1603, ele se torna doutor em teologia, defendeu uma tese sobre Deus, uma tese teontológica sobre o ser de Deus, a essência de Deus, os atributos de Deus, a maneira de Deus agir e interagir com a humanidade, aquilo que chamamos de providência nos estudos teológicos. E na verdade, quiseram conferir-lhe o título de doutor antes, mas como ele se julgava muito jovem, ele diz, não, ainda tem mais lenha para queimar, deixa eu estudar mais, deixa eu me debruçar mais sobre os estudos, e depois ele acaba então, na época que nós vemos, recebendo o título de doutor em teologia. Quando nós vamos para estes anos de 1603 a 1609, ele é professor de teologia na Universidade Holandesa de Leiden. Aqui cabe-nos mais uma vez fazer uma informação, trazer uma informação importante para os irmãos. Percebam que, enquanto mencionamos no slide anterior, que Armínio ele age como pastor durante cerca de 15 anos, ele fica apenas cerca de 5 anos ou 6 anos ali como professor. Então ele era mais pastor do que teólogo. Isso é importante. Ele era um pastor que ele se preocupava com o dia a dia da igreja, em assistir aos irmãos mais uma vez, em aconselhá-los, em pregar a palavra de Deus, em assisti-los em todas as situações, mas ele age mais ainda como pastor do que como um teólogo, embora fosse um teólogo e teólogo dos bons. Em 1605, nesse contexto de 1605 e 1606, ele se torna reitor da Universidade de Leiden. Tinha bons predicados intelectuais, era uma pessoa extremamente piedosa, como buscaremos mencionar para os irmãos. Eu espero que tenhamos tempo daqui a pouco, para vermos o que o próprio Teodoro de Beza, sucessor de Calvino e professor de Armínio, disse a seu respeito, sobre as suas aptidões, tanto intelectuais, quanto piedosas, espirituais. Então daqui a pouco nós também mencionaremos isto. Depois, em 1608, ele apresenta a sua chamada Declaração de Sentimentos em Haia, que é considerada pelos estudiosos de Armínio, da sua vida, obras, biografia, é considerada a obra mais madura e mais importante que nós temos de Armínio. Essa obra nós encontramos ali nos 3 volumes da CPAD, que foi publicado, e numa outra tradução, que eu tive ali o prazer de revisar, publicada pela editora Reflexão, vocês encontram também uma tradução alternativa da Declaração de Sentimentos. O que Armínio pensava acerca de assuntos como providência, predestinação, a liberdade do ser humano e questões afins. Então, esta obra também está disponibilizada em 2 versões de traduções em português. Depois nós temos em 1609, Armínio morre de tuberculose, doença esta que vitimou muitas e muitas pessoas, não apenas na Holanda, mas em todo o contexto europeu. Naquela época as pessoas morriam muito precocemente, por razões óbvias, não tinha todo aquele sistema de saúde, todo aquele desenvolvimento médico, tecnológico, científico, que lhes possibilitava uma sobrevida, uma longevidade, como ocorre, por exemplo, no nosso contexto contemporâneo. Então Armínio, assim como outros de sua época, morreram precocemente na sua vida. Então talvez, se Armínio vivesse um pouco mais, quem sabe não teríamos outros escritos de Armínio. Aliás, existem escritos de Armínio em latim e holandês que ainda não foram publicados. Isso é importante. Quem sabe aí os futuros especialistas, os futuros interessados em Armínio, possam trabalhar outros textos dele, menos conhecidos do que estes que foram publicados, e talvez descobramos outros elementos importantes em termos teológicos, bíblicos, sobre como ele enxergava o mundo, enxergava a Bíblia e assim por diante. Em 1610, nós temos a remonstrância, o surgimento da remonstrância, ou seja, após a morte de Armínio, os seus sucessores, aqueles que foram beneficiados pelo seu legado teológico, bíblico teológico, eles
escrevem 5 artigos, uma remonstrância em forma de uma espécie de protesto, criticando o chamado calvinismo já existente naquela época, não somente no contexto holandês, mas no contexto europeu como um todo, que começava a crescer, a se disseminar por toda a Europa, e especialmente também na Holanda, lugar este onde Armínio fora pastor. Então nós temos a apresentação desses documentos, que hoje, a partir da perspectiva norte-americana, foram chamados ou conhecidos por meio do acrônimo FACTS. Tá? Enquanto nós temos a TULIP no contexto calvinista, nós temos o seu contraponto, a partir de uma nomenclatura americana, os chamados FACTS. Aliás, as pessoas brincam dizendo, né? There are facts, né? Ou against facts, there are no arguments, ou seja, contra fatos não há argumentos. Então as pessoas brincam, arminianos contra calvinistas e assim por diante. E entre 1618 e 1619, algo muito importante, tanto para o calvinismo quanto para o arminianismo, ocorre também no contexto holandês, mais especialmente no chamado Sínodo ou Concílio de Dort, que ocorre na cidade holandesa de Dordrecht. Ele vai desde novembro de 1618 até maio de 1619, durante cerca de 5 meses e meio, e neste sínodo é que são ali construídos, são elaborados os 5 pontos que viriam a ser chamados posteriormente, né, na história do calvinismo, de TULIP, como uma resposta à remonstrância aos 5 pontos previamente apresentados pelos seguidores do pensamento e da teologia de Jacó Armínio. Então esse é um detalhe importante. Daqui a pouco nós falaremos um pouco mais. Algumas outras informações sobre Armínio, e aqui eu não sei se nós temos, opa, agora melhorou. Vocês têm aí, à esquerda, o local onde Armínio nasceu na Holanda. Hoje temos ali na praça um restaurante, tá? De uma forma bem geral, acho que dá para vocês verem, né? E aí, nós temos uma placa comemorativa, onde apresenta um discurso de um amigo seu, um amigo de Armínio, Petrus Bertius, onde, no contexto da sua morte, ele vai dizer algumas palavras, talvez um tanto quanto enigmáticas, mas sobre o seu amigo que falecera. E ele vai dizer o seguinte, tem essa placa aí, que está lá escrito em holandês, e tem a tradução embaixo. Na Holanda houve um homem, os que o conheceram não puderam adequadamente estimá-lo. Os que o estimavam, jamais o conheceram adequadamente. E por que ele diz essa fala um tanto quanto enigmática, né? Um tanto quanto nebulosa? Porque Armínio, meus queridos, ele sempre viveu, né, poderíamos assim dizer, no fio da navalha. Então, alguns, como eu mencionei minutos atrás, o viam como papista, como católico. Certa vez ele foi com um amigo seu para Roma, ele sabia que teria uma palestra acerca de assuntos bíblicos, teológicos, que muito o interessavam, levou o seu Novo Testamento grego consigo, acompanhado de um amigo, e foi estudar. Quando souberam que ele tinha ido para Roma, falaram, está vendo? É papista, esse cara é católico, né? E aí começaram ali desferir uma série de rótulos caluniosos, e talvez devido a estes rótulos é que Petrus Bertius tenha dito o que disse nessa placa que nós acabamos de ver. Quer dizer, uma pessoa que não foi bem compreendida. Alguns viram que a intenção dele era acabar com a reforma protestante ou algo do gênero, ou criar no meio reformado holandês uma espécie de um neocatolicismo, né, com perdão agora por uma descrição tanto quanto anacrônica, que não é isso. Mas por isso é que ele tem essa característica um tanto quanto conturbada. Isso nos leva para outro ponto, que envolve a fala de Teodoro Beza, que foi sucessor de Calvino, e foi ao mesmo tempo professor de Armínio. Aliás, Beza foi professor de grego, do grego koiné, de Armínio. E quando Armínio, ele perde muito cedo, como nós vimos, a sua mãe, perde irmãos, não sabemos praticamente nada acerca do seu pai, o que ocorreu com o seu pai. Ele deve ter morrido antes também, motivo pelo qual ele quase não é citado em estudos biográficos. Mas Armínio, ele luta, enquanto desprovido da mãe, de irmãos e de uma família, embora fosse casado com Lisbeth, a quem mencionamos, ele luta para se sustentar no contexto holandês. E aí ele precisava de recursos financeiros.
E Beza vai ajudá-lo, vai escrever uma carta, e nessa carta, um trecho da qual nós aqui colocamos, e vamos lê-la agora, ele vai dizer, olha, Armínio, ele é digno de receber essa bolsa, essa assistência financeira, porque ele tem ótimos predicados intelectuais e espirituais. Vejamos o que Beza diz. Sua vida, referindo-se à vida de Armínio, e aprendizado nos são ambos tão aprovados, que esperamos o melhor dele em todos os aspectos. Deus lhe concedeu, a Armínio, um intelecto apto, tanto no que diz respeito ao entendimento, quanto à diferenciação das coisas. Se tais características de agora em diante forem reguladas pela piedade, que ele se mostra assíduo em cultivar, ele era uma pessoa piedosa, tal poder de intelecto, quando consolidado pela idade madura e experiência, só poderá resultar nos mais ricos frutos. Tal é a nossa opinião de Armínio, um jovem que é indubitavelmente, até onde somos capazes de julgar, muito digno de nossa bondade e generosidade. Assinado Teodoro de Beza, sucessor de Calvino e professor de Armínio. Então, meus irmãos, Armínio, primeiro, era um doutor, conhecia muito de teologia, conhecia os pais gregos, os pais latinos, a patrística toda que vai ali, aproximadamente do ano 100 a 650 ou 750 depois de Cristo, de acordo com alguns autores, conhecia hebraico, conhecia grego, conhecia latim, holandês é óbvio, porque ele era holandês, mas era um erudito, era um homem culto, era um homem de um intelecto privilegiado, mas que, diferentemente de Calvino, por ter esta inclinação mais para as questões pastorais e, portanto, práticas, talvez em razão disso, é que ele não tenha, infelizmente, produzido mais obras de teor acadêmico, por exemplo, comentários bíblicos ou algo do gênero, tá? Mas era uma pessoa absolutamente capaz, em termos cognitivos, intelectuais, e também uma pessoa bem piedosa. E o próprio Beza, sucessor de Calvino, atesta esses predicados, essas características na vida dele. Agora, não somente Beza, outro estudioso, e aqui nós temos uma fala do Dr. Richard Miller, que é calvinista, ele é do Calvin Theological Seminary, calvinista, é um dos maiores estudiosos hoje da história da teologia, da história da reforma, e isso é importante. Olha o que ele vai dizer de Armínio, porque tem pessoas que ignoram Armínio, ou tratam Armínio com desprezo. Nós temos não apenas calvinistas que o fazem, e não estou generalizando, tem calvinistas que sabem reconhecer a importância de Armínio, mas tem arminianos também que não dão atenção para Armínio. Agora, vejamos o que um calvinista diz sobre Armínio, um doutor da área de história eclesiástica, o que ele diz sobre ele, prestem atenção. Armínio é um dos 12 ou mais teólogos da história da igreja cristã, que ofereceu um critério permanente para a tradição teológica, e com isso transformou seu nome, Armínio, em arminianismo, em símbolo de um ponto de vista doutrinário ou confessional específico. Percebam que Richard Miller, ele colocará Armínio entre os 10 ou 12 maiores teólogos da igreja cristã. Claro que nós temos outros teólogos importantes, nós temos Agostinho, a meu ver, um dos maiores, se não o maior teólogo da igreja, sem dúvida alguma, depois do apóstolo Paulo, eu me arriscaria a dizer que foi Agostinho o maior teólogo. Temos outros, Tomás de Aquino, o próprio João Calvino foi um senhor teólogo, isso é importante dizer, né? Um senhor comentarista bíblico, um senhor exegeta. Nós, enquanto arminianos, não é porque defendemos a perspectiva teológica arminiana, que devamos ser desonestos ou não admitir também os bons predicados de Calvino. Calvino era um senhor teólogo. Discordâncias teológicas e bíblicas e exegéticas à parte, nem sempre vamos concordar em 100% com aquelas, outros irmãos e irmãs em Cristo, mas isso não diminui enquanto um pensador. Aqui cabe uma observação. Quando eu cito Agostinho, é importante dizer que a reforma protestante, e quem estuda a história da igreja sabe, a história do protestantismo sabe disso, a história
da Reforma Protestante, ela talvez não seria nada se não fosse por meio da figura desse indivíduo chamado Agostinho de Hipona, que vive ali entre o contexto dos séculos IV e V da nossa era. Tanto Calvino quanto Armínio beberam em Agostinho, para não falar de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge agostiniano, então ele bebeu muito ali em Agostinho. Calvino, para nós termos uma ideia, nas suas institutas, nas institutas da religião cristã, ele cita Agostinho mais de 400 vezes. E Armínio também cita bastante Agostinho. Mas, talvez vocês se perguntem, mas por que eles chegaram, né? Por que Calvino e Armínio, se ambos citam Agostinho, por que eles chegaram a concepções e a resultados teológicos tão distintos, tão díspares um do outro? E a razão, eu diria, que envolve o fato de Calvino, ele beber bastante no chamado Agostinho velho, ou Agostinho posterior, porque Agostinho, nos seus últimos 15, 20 anos, é que ele dará aquele tom, de forma incipiente, embrionária, para o surgimento daquilo que hoje é chamado, em termos de um sistema teológico, como calvinismo. Isso só ocorre nos últimos anos de Agostinho. Alguns diriam, os calvinistas dirão, não, por isso que ele escreveu melhor, essa parte melhor, porque ele estava mais maduro, quando ele defendeu nos primeiros escritos, salvação com base na presciência, que nem os arminianos creem em tudo, ele era, na verdade, imaturo. E quando ele amadureceu, é que ele escreveu aquilo que deixou o ar do calvinismo. Os arminianos já dirão, não, talvez ele não estava maduro, ele estava gagá e estava com alguns problemas, né? Por isso que ele escreveu as bobagens que ele escreveu, né? Como nós encontramos. Então, existem brincadeiras, piadinhas. Claro que nós estamos falando aqui com todo o respeito para com irmãos calvinistas, apesar de sermos, se não todos aqui, talvez, imagino eu, a maioria, talvez tenhamos alguns irmãos calvinistas aqui, e graças a Deus por isso, e são bem-vindos. É importante dizer que calvinistas e arminianos são irmãos em Cristo, amém? Discordâncias teológicas à parte, são irmãos em Cristo. Frequentemente, quando vou falar, e tenho falado sobre arminianismo, de uns bons tempos para cá, tenho viajado bastante por todo o Brasil, voltarei aqui logo para Paraíba, Maranhão, e outros contextos aqui do Nordeste. As pessoas me perguntam, mas Vailate, seja sincero, calvinismo não é heresia? Eu falo assim, olha, eu diria e digo, eu falo, olha, eu considero o calvinismo um erro teológico. É verdade que há crenças que parecem beirar a certas concepções, mas eu sei que os irmãos calvinistas estão tentando fazer, estão buscando fazer teologia séria, teologia bíblica. O calvinismo, assim como o arminianismo, busca se pautar nas Escrituras. Portanto, essas duas concepções teológicas, neste sentido, podemos denominá-las de bíblicas. Não bíblicas porque tanto o calvinismo e o arminianismo estão corretos, isso não faz sentido, Se um é correto, o outro evidentemente está errado, os dois não podem estar certos ao mesmo tempo, mas eu diria que os dois se esforçam, os dois sistemas teológicos se esforçam por derivar os seus estudos, a sua compreensão das Escrituras, e neste sentido é que poderíamos denominar as duas correntes de bíblicas, apesar de defendermos, enquanto, por exemplo, vocês da Assembleia de Deus, o arminianismo como sendo a leitura, a interpretação ou a lente mais adequada para ler a Bíblia, e eu concordo com isso. Logo, se eu concordo que o arminianismo é a lente adequada, o calvinismo tem que estar errado, é lógico, eu não sou louco, mas errado eu diria com todo o respeito do mundo. Repito, arminianos e calvinistas são irmãos em Cristo, amém? Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Nós vivemos também numa época, e vocês, obviamente, têm acompanhado isso na televisão, no rádio, enfim, no noticiário, esse espírito belicoso e beligerante que tem havido, por exemplo, na política, direita contra esquerda, centro-esquerda, aquela coisa toda, que infelizmente resultou até no fatídico e triste evento ocorrido com o Bolsonaro. Não é porque era o Bolsonaro, poderia ser com qualquer outro político, enquanto ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, merece ser amado e respeitado. E por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso propositalmente,
porque temos visto também nas redes sociais, especialmente no Facebook e em outras mídias, esse tom de belicosidade, de beligerância, por parte de muitos cristãos, ou eu diria, talvez, pseudo-cristãos, muitos dos quais pastores, ou eu diria mais uma vez, aparentes pastores, que em nome da sua fé e de defender um determinado ponto de vista em detrimento de outro, por exemplo, o arminianismo em detrimento do calvinismo, ou vice-versa, se atacam, e o sujeito ataca o outro no Facebook. Eu fico pensando, se ele faz isso no Facebook, na rede social, onde todo mundo pode ler, como que esse cara é como pastor na igreja dele? Como que ele é enquanto marido, enquanto pai, enquanto homem de Deus na sociedade? Que sujeito é esse? Será que é crente esse sujeito? Então, irmãos, tomemos cuidado com todo esse espírito de beligerância, com toda essa animosidade. Defendamos a nossa fé. Defendamos, com garra o pentecostalismo, o continuismo, a perspectiva arminiana. Sim, defendamos com muita garra, mas também com muita graça e compaixão, para com aqueles que, por algum motivo ou outro, discordam de nós. Amém? Eu acho que a palavra da ordem é amor, compaixão, respeito, sem negociar, obviamente, os nossos valores, sem negociar os valores. Se os irmãos são pentecostais, que os irmãos vistam a camisa, amém? O pentecostalismo, eu não tenho dúvida de que é um movimento de Deus, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, eu não tenho dúvida. Não é porque existem excentricidades, porque existem exageros, porque existem excessos, que eu irei julgar o pentecostalismo real, verdadeiro, de vertente clássica, ou wesleyana, ou seja lá qual for, com base nesses excessos e com base nessas caricaturas que são feitas. E creio que os irmãos, nessa noite de sexta-feira, são um bom exemplo, que ajuda a desfazer esses retratos caricatos. Pessoas que amam a Bíblia, amam estudar teologia, que abriram mão do convívio com os parentes, com os familiares, para estarem na casa de Deus estudando a sua palavra. Então, eu acho que eventos como este, pastor, mostram que existem pentecostalismos e pentecostalismos. Existem crentes e crentes, assim como me permitam dizer, existem teólogos reformados e teólogos reformados, porque temos pessoas dando péssimo testemunho dos dois lados. Tem calvinistas que dão péssimo testemunho, nas redes sociais e no dia a dia, no convívio, e digo isso porque conheço uma porção deles, dão vergonha, mas também existem arminianos que fazem o mesmo, e é por isso aqui a minha fala, me permitam, esse momento de abrir o coração, com muito carinho e amor, mas para que nós nos respeitemos enquanto cristãos, sem abrir mão das nossas convicções teológicas, que criam a nossa identidade, no caso pentecostal, sem abrir mão delas, mas respeitando a posição antagônica sobre assuntos bíblicos ou teológicos. Amém? Eu creio que essa é uma informação absolutamente importante na época em que vivemos. Depois disso, me permitam numa segunda parte, falamos rapidamente sobre uma breve biografia de Armínio, ultra sintética. Para aqueles que desejarem mais informações, temos a obra de Carl Banks, também publicada pela editora Reflexão, que é a obra mais completa a nos trazer um apanhado sobre a biografia, e também, por que não dizer, sobre a teologia de Armínio, mas especialmente a biografia. Vou mostrar algumas imagens para os irmãos, todas elas podem ser encontradas na internet, para os irmãos entenderem como Armínio, e consequentemente o arminianismo, acabou sendo retratado a partir do seu surgimento, dos seguidores do pensamento de Armínio. Isso talvez nos dará uma noção do porquê hoje, quando fala de arminianismo, as pessoas, alguns, talvez eu diria menos esclarecidos, ou maldosos, ou talvez as duas coisas, tanto ignorantes quanto maldosos, as besteiras, bobagens que falam acerca do arminianismo. Mas dê uma olhada nesse retrato, ele data ali de um contexto, mais ou menos ali do século XVII, no contexto inglês, e vejam como ele retrata Armínio, esse senhor, com todo esse sobretudo preto, com esse chapéu, ele é Armínio, ele é retratado como uma espécie de padre na época. Por quê? Ele foi apelidado
jocosamente, maldosamente de católico, de papista. Lembram-se disso? Mencionei agora há pouco. Então nós temos um retrato de um contexto inglês, e aqui, Armínio é retratado. Se puder dar outros cliques, aí tem as setinhas para deixar claro, pode dar mais um, mais outro, aí, está ótimo. Então, olha só, Armínio é retratado dando ouvidos ao catolicismo. Olha lá, está vendo a trombeta no ouvido dele? É o catolicismo. Por isso aquela ideia de que ele é papista, ele é católico, né? Isso daí já no contexto um pouco posterior ao sínodo de Dort, século XVII, na Inglaterra. Então ele é retratado dando ouvidos às doutrinas do catolicismo, e ainda, além disso, ele também aparece de mãos dadas com a heresia. Percebam ali que não dá para vocês verem, mas está escrito ali, aquela imagem que tem um monte de serpentes, está escrito ali, haireses, heresia. Ele está de mãos dadas com a heresia, e percebam que numa das mãos ele está fazendo assim, correto? Estão oferecendo para ele um livro, olha lá, aquele livro é na verdade a Bíblia, e ele está rejeitando a Bíblia. Ele rejeita a Bíblia, anda de mãos dadas com a heresia e ouve o catolicismo. É assim que Armínio e os seus seguidores, os arminianos, são retratados na Europa posterior ao contexto do sínodo de Dort. Isso nos ajuda a entender porque John Wesley, um dos maiores arminianos, depois de Armínio, claro, né, o próprio Armínio, mas Wesley vai dizer, basta dizer que você é um arminiano e que as pessoas te tratam como se você fosse um cachorro louco. Ele diz isso na sua biografia. E o contexto é depois dessa época aqui. Vocês estão entendendo por quê? A caricatura que fizeram do arminianismo como sinônimo de catolicismo, de heresia. E vejam só que petição há acerca de Armínio nesse texto, né? Nessa imagem ali. O final está num inglês bem antigo que eu traduzi. Diz assim: petição à sua graciosa majestade da Inglaterra, o que ele, Armínio, faria para trazer a ruína? Quem, por sua doutrina, planeja em segredo tramas e ódio. Armínio foi o sujeito mais pacífico que existia. E diz o texto que ele maquinava tramas e ódio. Olha só, que mais? Na verdade, ele trouxe ruína à igreja e ao Estado. Está dizendo, olha, Armínio é uma praga. Por quê? Porque ele dá ouvidos ao catolicismo, porque ele está de mãos dadas com a heresia, porque ele renega a Bíblia, as Escrituras. Então esse sujeito é uma praga, ele e todos aqueles que o seguem no seu pensamento teológico. Gente, isso é maldade. Armínio era um sujeito mais pacato, comparando-se com Calvino. Calvino era temperamental, né? Então, por isso que eu entendo que o conceito de graça é irresistível no calvinismo, tem muito a ver com o temperamento de Calvino, e por sua vez, também com o conceito, os ensinos de Agostinho nos seus últimos 15 ou 20 anos, porque Agostinho, ele tinha umas visões um tanto quanto, né, beligerantes também. Quando ele teve discussões com os donatistas, ele leu aquele texto de Mateus e Lucas, que dizia, força-os a entrar, e ele entendeu que os incrédulos deveriam ser convertidos à força. Por isso que quando eu converso com calvinistas sobre a ideia de graça irresistível, e mais uma vez com todo o respeito do mundo, estou trabalhando ideias e não pessoas, tá? Estamos trabalhando de ideias. Na minha cabeça eu tenho muito claro que a doutrina da graça irresistível, ela é fruto não de uma exegese bíblica séria, mas ela é fruto de uma projeção psicológica do péssimo temperamento de Agostinho e de Calvino. Então, olha, já que Deus converte, Ele converte na marra. Então a graça é irresistível, você não tem como dizer não a Deus e acabou. Não é isso que a Bíblia apresenta de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse as pessoas estão dizendo não a Deus todo dia e toda hora. Veremos alguns textos, não sei se depois teremos tempo, à medida em que falarmos sobre alguns dos pontos do arminianismo, onde buscaremos deixar esses aspectos teológicos e bíblicos um tanto quanto mais claros. Mas a meu ver, a doutrina calvinista da graça irresistível, ela é mais fruto de projeção psicológica de Agostinho e Calvino do que de exegese bíblica séria. É pelo menos a minha leitura. Obviamente os calvinistas irão me malhar e me criticar por isso, mas eu não tenho problema, né? Eles já estavam predestinados a me malhar, e eu estou predestinado a falar isso, então não tem nenhum problema. Então estamos no mesmo lugar, né? Bom, continuando, outra imagem. Olha só. Nessa imagem, o arminianismo é retratado como um monstro de 5 cabeças.
Olha que coisa interessante. Sabe de quando data essa imagem? 1618. O que ocorre em 1618? O início do Sínodo de Dort. Olha só. Será que é por um acaso? É uma coincidência? Olha como o arminianismo ele é retratado nessa imagem. Ele é retratado, olha só, as 5 cabeças representam primeiro a avareza. Olha só, calúnia, o que tem a ver a ideia de arminianismo com a avareza? Não tem nenhuma relação, o que tem a ver? A impiedade, a theotes, aparece aqui em grego. Que mais? O engano, que aparece mascarado, a figura do meio, está vendo? O arminianismo é uma doutrina do engano. Que mais nós encontramos? A rebelião, seditio, ou sedição em latim, a opinião humana, e nas mãos desse monstro, olha o que vocês percebem, a inveja de um lado e a guerra do outro. Mais uma vez, a ideia é, o arminianismo é um sistema teológico do mal, é um monstro. E quando, irmãos, se nós compararmos a vida dos seguidores de Armínio, Armínio era uma pessoa muito pacífica, tem um temperamento muito calmo, bem distinto daquilo que ocorria com Calvino e outros, bem diferente. E quando eu olho para os arminianos, em geral, e há exceções, claro que há, mas eu vejo, via de regra, essa característica, são pessoas que não são mais beligerantes, claro que existem exceções, mas Armínio nunca pregou ódio, muito pelo contrário, era uma pessoa humilde, pacífica. Armínio, no epílogo da sua carta aos Romanos, que mais uma vez diz para vocês, eu acabei traduzindo com notas críticas e tudo, e nós temos ela em português, no final do seu comentário a Romanos 9, ele vai dizer, parafraseando, se a minha compreensão desse capítulo da Bíblia estiver equivocada, por favor me mostrem o erro, que eu estarei disposto a reconsiderar a minha opinião. Armínio é um homem humilde, ele está disposto a voltar atrás na sua exegese, na sua teologia, se ele perceber que estava, ou se percebesse que estava andando no erro. Então é uma pessoa pacífica, piedosa, uma pessoa humilde, apesar de todo o conhecimento que tinha, de todo o seu gabarito, era um homem de Deus e que estava disposto a mudar de ideia, caso o erro fosse detectado ou diagnosticado. E aí, continuando nessa imagem, nós vemos que esse monstro, ele pisa na paz, aparece ali a palavra pax, é que está tudo bem pequeno, não dá para vocês verem, e ao mesmo tempo, ele, com o pé, ele pisa na inocência, que é representada por uma criança, e o tecido que cobre essa imagem aí, horrível, esse tecido diz o seguinte, velamen nec vitia, em latim, que quer dizer, nem cobre os defeitos, é um monstro tão escancarado, que é uma coisa tão aberrante, que não faz questão de cobrir os seus defeitos, seus aspectos negativos e assim por diante. Vocês perceberam como o arminianismo tem sido tratado ao longo dos séculos? E talvez isso agora nos ajude a entender porque quando entramos nesse debate os ânimos se exaltam. Desde o seu surgimento com Armínio até hoje, não só Armínio, não é só a sua ideia, a sua pessoa, os arminianos, não sempre, mas muitas vezes, são retratados assim. Então perceba que é algo histórico que tem acompanhado, esses cerca de quase 400 anos e alguns mais. Bem, depois uma outra imagem importante, e logo logo nós já vamos entrar nos aspectos teológicos. Aqui nós temos um retrato do que foi o Sínodo de Dort, como eu disse a vocês, que ocorreu entre novembro de 1618 até maio de 1619, durante 5 meses e meio, mais ou menos. Este sínodo, foi neste sínodo que o arminianismo foi visto como um erro, entenda-se, heresia, como uma heresia, porque o objetivo deste sínodo foi contrapor os 5 pontos do contexto, arminiano, ou dos remonstrantes, dos seguidores ali da vida, do pensamento, os herdeiros intelectuais do pensamento e da teologia de Armínio. E este sínodo, ele que teve como objetivo analisar todos estes aspectos, ele é visto por muitos historiadores como um sínodo que foi intolerante, um sínodo que foi beligerante, que foi injusto, porque afinal de contas,
os representantes do arminianismo não puderam ficar nele e ter voz ativa no parlamento. Eles expulsaram com eles. Aliás, tem muito a ver com um negócio que se chama irresistível, né? Realmente não dá para ficar, tem que sair com eles. O calvinismo, desde a sua história, tem tido essa ideia de irresistibilidade. Não só em termos teológicos, as pessoas são forçadas a agirem de certa forma. Por isso que, mais uma vez, eu bato na tecla que a doutrina da graça irresistível é mais projeção psicológica do que resultado de exegese bíblica séria. Bato nessa tecla, a enfatizo aqui. Continuando, mais uma imagem, estamos quase caminhando para o final dessa parte. No final do Sínodo de Dort, ali no ano de 1619, para vocês terem uma ideia como o negócio foi bem irresistível, entre 100 e 200 pastores arminianos, eles foram excluídos da igreja. Por que eu digo entre 100 e 200? Porque os números nas fontes históricas, eles variam. Então, há quem dirá 100, 100 e pouco, 200, tá? Então, nós não sabemos. Mas, assim que o calvinismo ganhou no Sínodo de Dort, e claro que ganhou, eles eram maioria, expulsaram os arminianos, não deixaram os arminianos falar, aí cada um, né? Imagina você vai num jogo de futebol, né? Aliás, eu acho que esses dias aqui vai ter jogo aqui do Ceará, não sei com quem, acho que do Corinthians, né? Já pensou, você vai lá no jogo, aí chega o Corinthians lá, e vai jogar com o Ceará, e o time do Corinthians está com todo mundo, os 11 em campo, o Ceará está com 3, tem um goleiro e 2 na linha, aí eles massacram, fazem 20 gols, falam, tá vendo, eles perderam, claro que ia perder, mas é claro que ia. Foi isso que o calvinismo fez com o arminianismo, não deram direito, né, deles expressarem sua opinião, suas argumentações e contra-argumentações teológicas, e aí qualquer um vence qualquer debate, é óbvio, né? Então, nesse contexto, de 100 a 200 pastores arminianos foram expulsos da Holanda. Teve pastor arminiano que morreu, teve gente que morreu, mas 11 anos depois dessa expulsão, em 1630, o Estado holandês concedeu-lhes liberdade religiosa e, portanto, eles puderam fundar igrejas e escolas na Holanda. Isso nos leva à penúltima imagem. Só mais uma setinha, isso. Olha, essa imagem é muito curiosa. Esse é um desenho que ele é visto também como tendo sido pintado logo depois do Sínodo de Dort. Tá? A data exata dele é desencontrada, mas alguns o veem como tendo sido ali pintado depois do Sínodo de Dort. E ele, curiosamente, retrata Armínio, por isso que eu coloquei a seta ali, embora Armínio tivesse morrido, como nós mencionamos agora há pouco, em 1609, ele é retratado ali, ó, bem na frente da carroça, como sendo expulso da Holanda juntamente com os arminianos. Nessa carroça são todos os arminianos, todos os que são amigos dele e que concordam com o seu pensamento e teologia. Então, quando o Sínodo de Dort vence, Armínio e os arminianos são expulsos. Essa imagem retrata isso. Percebam então o tom bem amistoso que foi o Sínodo de Dort, né? Que alguns calvinistas falam enchendo o peito de alegria. Eu tenho vergonha desse sínodo, né? Historiadores sérios, eu poderia citar uma porção deles, né? Tem um historiador que se chama Émile Léonard, francês. Ele vai dizer que graças ao espírito de beligerância e de intolerância é que Dort triunfou sobre o arminianismo. Existem vários outros historiadores sérios que batem nessa tecla. Aliás, para não citar outros, eu vou citar um historiador famoso, já falecido, Philip Schaff, que ele vai chamar o Sínodo de Dort de Sínodo ultracalvinista de Dort. Teólogos reformados como Alvin Plantinga, famoso filósofo contemporâneo, ele diz que Dort, ele foi muito exagerado na maneira de tratar os arminianos e o pensamento que ocorreu ali na época. Então, não estou sozinho, não estou inventando dados, estou citando situações bibliográficas que podem ser amplamente, claramente pesquisadas e lidas pelas pessoas. Então, quando alguém fala de Sínodo de Dort, foi um dos sínodos mais vergonhosos de toda a história. Uma das maiores, aberrações teologais de toda a história, sem nenhum medo de errar, foi esse negócio que se chama Sínodo de Dort, que infelizmente, alguns, para não dizer a maioria dos calvinistas, têm prazer em mencionar. Foi uma vergonha, foi um fracasso, em termos de tolerância, de respeito, de deixar o outro falar, de ouvir o outro, né? Então, é uma vergonha, e muitos se ufanam disso.
é triste. Enfim, a última imagem, nesse contexto, essa é uma imagem da qual eu gosto muito. Se puder dar só outro clique, só mais um, isso, obrigado. Essa é uma imagem, alguns irão situá-la no contexto do século XVII, século XVIII, ela aparece de várias formas e diversas formas na internet, mas sabe o que eu acho legal nessa imagem, que deve datar ali, século XVIII mais ou menos, essa setinha que eu coloquei, se vocês pegarem ali embaixo, o número 12, quem que é? Armínio. E olha o que diz aí o texto, né? Os primitivos reformadores, a quem, sob Deus, nós somos devedores à gloriosa luz do Evangelho. E quem está entre os reformadores? Jacó Armínio. Por que essa informação é importante para nós? Porque normalmente os nossos irmãos calvinistas, não todos, não estou generalizando de novo, mas um ou outro estudioso calvinista, ele gosta de sequestrar a reforma para ele. Ele pensa que a reforma é uma coisa só de calvinista. Então, olha quem aparece entre os reformadores ali. Armínio, o primeiro nome, William Perkins, calvinista. Olha lá, Martin Butzer, calvinista. Pedro Martin, calvinista. Zwinglio, calvinista. John Knox, calvinista. Bullinger, calvinista. Ecolampádio, todos calvinistas. Quem está no meio deles? Armínio, que discordava do pensamento da maioria. Por quê? Nós não tivemos uma reforma unívoca, com uma única cara. É claro que a reforma ela teve um viés mais pendente para o calvinismo, isso é inegável, também não serei tolo a ponto de negar isso, mas houve uma certa liberdade para perspectivas um tanto quanto distintas, e é por isso que eu gosto dessa imagem que retrata Armínio entre os reformadores. Então, reforma protestante não é só coisa de calvinista, né? Pentecostais fazem parte dessa herança. Pentecostais que são arminianos e que, portanto, compram a ideia, a teologia e o pensamento soteriológico, especialmente de Jacó Armínio. Ok? Bem, vamos agora para os pontos do arminianismo. Eu me demorei bastante aqui para falar nesse ponto, mas eu estou indo rápido demais, vocês estão mais ou menos me compreendendo, tudo bem? Estou me fazendo compreender, espero que sim. Os 5 pontos do arminianismo, como eu disse na abertura da minha fala, eles são conhecidos como facts. Tem aquela piadinha que eu mencionei agora há pouco, né? Onde as pessoas dizem, assim, os arminianos americanos especialmente dizem, né? Against facts there are no arguments. Contra fatos não há argumentos, né? Para falar sobre o fato de o arminianismo ser imbatível. O que quer dizer esses facts, esse acrônimo? Isso nos leva ao próximo slide. De modo geral, vamos separá-los. Esses facts são a abreviatura, se puder colocar o slide eu agradeço. O F de freed by grace to believe, ou seja, livre pela graça para crer, está no próximo slide amarelo. Tá? Então, feito livre ou liberto pela graça para crer. O A vem de atonement for all, ou seja, expiação para todos. Enquanto que no calvinismo, Jesus ele morre apenas por um grupo seleto, privilegiado, eu diria sortudo de indivíduos, embora os nossos irmãos calvinistas não gostem disso, né, mas estou aqui falando sobre ideias mais uma vez e não sobre pessoas, mas isso, se quiser bater já nos 5, perfeito, obrigado, viu? Então, o F de Freed by Grace to Believe, nós somos libertos pela graça para crermos em Cristo. Nós que outrora estávamos presos ao pecado e a Satanás, a graça chamada de preveniente, de pré, antes de, e veniens, o que vem, uma graça que vem antes, liberta o nosso arbítrio, outrora escravo de Satanás, possibilitando-lhe dizer sim ou não a Cristo, sim ou não ao Evangelho. É a doutrina da graça preveniente, que começa ali com Agostinho e que é depois advogada por vários outros teólogos que sucedem ao longo da Idade Média, do período dos pais da igreja e assim por diante. Atonement for all, o A, como eu mencionei para vocês, expiação para todos. Jesus ele morre na cruz por todas as pessoas, todas é todas mesmo, tá? Não fica ninguém de fora, pessoas humanas, né? Tem gente que fala, mas espera aí, ele morreu pelo diabo? O diabo não é uma pessoa humana, meu querido, né? Não é, que eu já conversei com calvinistas, mas você está dizendo que ele morreu pelo diabo? Eu falei, meu querido, estou falando de seres humanos, Jesus morre por todos e quaisquer seres humanos, todos é todos mesmo, do passado, do presente e do futuro.
De modo que se alguém vai para o inferno, ele não vai porque Cristo não o amou a ponto de morrer na cruz por ele vai porque ele não creu em Cristo. Porque podendo crer, ele desejou deliberadamente rejeitá-lo, a ele, a sua palavra e a sua graça. Ninguém vai para o inferno porque não foi amado por Deus, ou porque Jesus não morreu por ele. Esse ensinamento é estranho, é alheio ao corpus paulino, petrino ou bíblico como um todo. As pessoas vão para o inferno porque depois de ouvir o evangelho, deliberadamente acabam dizendo não à graça de Deus, ao evangelho de Cristo, e consequentemente acabam pagando por isso eternamente. O C de conditional election, ou seja, eleição condicional. Enquanto que no calvinismo a eleição é incondicional, Deus desde a eternidade passada, ele não levando em consideração a fé dos indivíduos, nada bom ou mal que fariam ou fizessem, simplesmente baseado na sua vontade, que eu diria nesse retrato é absolutamente arbitrária, ele escolhe alguns, sem levar nada em condição, para que estes poucos, gozem da eternidade com ele no céu, e a maioria ele deseja que vá para o inferno. E quando você questiona um calvinista sobre isso, e ele vem com esse seguinte argumento, que é uma maravilha, ele diz, espera aí, não devemos ficar tristes, porque muitos vão para o inferno. Devemos ficar felizes, porque Deus, não tendo nenhuma obrigatoriedade de salvar ninguém, quis salvar alguns, e curiosamente ele acha que ele está entre esses alguns, né? Porque eu queria ver ele dizer, eu acho que eu não estou entre eles, ele dizer isso com toda essa alegria, né? É uma coisa interessante, né? Poxa, mas nós devemos olhar para isso, devemos olhar porque você não é um réprobo, porque você se vê como eleito, ou acha que é, né? Então, enfim, não dá para engolir, não tem jeito, não dá para engolir. O T de total depravity, né? Depravação total. Isto significa, e eu estou dando uma geral, e daqui a pouco eu vou entrar com mais pormenores em cada um dos itens, tá? É claro que não todos, porque não temos tempo, tentarei ir até 9h15, por aí, acho que vai dar para a gente arranhar um pouco o T da depravação total. Ou seja, nós herdamos o pecado de Adão, aquilo que é chamado de pecado original em teologia, as consequências do pecado de Adão, de modo que todas as áreas, setores e departamentos de nossa vida foram contaminados, maculados, manchados pelo pecado. Essa é a ideia de depravação total, que aponta para a extensão, né, dos efeitos nocivos do pecado, e não para a sua intensidade. Não quer dizer que somos tão maus quanto poderíamos ser. Caso contrário, não seríamos seres humanos, seríamos verdadeiros demônios. Mas, sim, que o pecado afetou e afeta cada área da nossa vida, tornando-nos propensos ao cometimento do pecado, mas não tornando-nos pessoas que têm uma necessidade de pecar sempre. Embora não possamos deixar de pecar no que diz respeito a um sentido bem geral e amplo, podemos e devemos deixar de cometer determinados pecados, ou todos os pecados, em termos pontuais. Isso nos leva ao item S, que é um dos mais polêmico no contexto arminiano, sobre o qual deveremos falar, permitindo Deus, amanhã à noite, né? Talvez alguma coisa também com os irmãos que virão à tarde, e assim por diante. Security in Christ, segurança em Cristo. Enquanto que no calvinismo nós temos aquele axioma, uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer, uma vez que você creu em Cristo, você de qualquer jeito será salvo, de qualquer jeito num certo sentido, tá? Não estou dizendo que um calvinista defenda isso, você pode viver de qualquer jeito e será salvo, não estou dizendo isso, estou dizendo que como Deus elegeu o indivíduo incondicionalmente, lhe deu a graça irresistível, Jesus morreu apenas por ele, por esse eleito, então Deus lhe dará condições dele preservar na sua fé, de modo que ele não tem de jeito nenhum como cair. Mas então o que ocorre com os apóstatas? Perguntamos nós para os calvinistas. E eles dizem, em uníssono, bem, eles nunca foram crentes de verdade. E aí eu fico imaginando, como uma pessoa pode abandonar algo que ela nunca teve? Porque apostasia o que é? É o abandono deliberado da fé outrora abraçada. É o abandono sistemático, elaborado, deliberado da fé que um dia o indivíduo abraçou. Como eu posso abandonar algo que eu nunca tive? Equivale a dizer, está vendo? O sujeito se divorciou, então ele nunca foi casado.
Peraí, só se divorcia quem foi casado, só se apostata da fé quem um dia abraçou a fé. Não faz sentido, não tem o menor cabimento, não tem lógica, não há fundamento nem bíblico para tal. E aí nós começamos o primeiro ponto, depravação total. Alguns fundamentos bíblico-exegéticos. Primeiramente, quero citar aqui uma fala de Grant Osborne, no seu livro, infelizmente ainda não traduzido para o português, Comentário aos Romanos. Grant Osborne, que escreveu a Espiral Hermenêutica, que é um senhor teólogo, biblista, exegeta, e que é convictamente arminiano, né? Grant Osborne é convictamente arminiano. Ele vai dizer o seguinte, no seu Comentário aos Romanos, em inglês, eu traduzi esse trecho. Depravação total, por definição, significa que as pessoas não querem ter nada a ver com Deus, e na verdade, quando escolhem entre Deus e seus desejos egoístas, elas sempre escolhem contra Deus. Então ela vai dizer, olha, como, mais uma vez, todo o nosso ser, nossa mentalidade, nosso palavreado, nossas relações sociais ou interpessoais, ou seja, nossa relação horizontal com o outro, assim como a nossa relação vertical com Deus, como tudo isso foi maculado pelo pecado, sempre que vamos escolher algo, uma obra, quando entre várias escolhas, deliberamos e optamos agir de forma X e não Y, nós agimos de uma forma a enfatizar ou dar vazão às nossas tendências pecaminosas. Isso é verdade ou não? Claro que é. Claro que é. Normalmente, se deixarmos o pecado, ele vai falar, não sempre, mas muitas vezes, ele falará mais alto na nossa vida. Mesmo na vida de crentes já regenerados. Não deveria ser assim, claro que não. Mas mesmo assim, muitas vezes, infelizmente, o pecado, ele vence batalhas isoladas, mas não vence toda a luta, porque Deus nos dará graça para que possamos segui-lo, né, e crer nele até o fim. Conforme nós vamos adiantando, eu quero pular esse item do depravação total, pode passá-lo, tá? Porque eu não quero, para não perdermos muito tempo, pode passar esse item. Eu quero ir direto, isso aí tá bom, obrigado. Esse item é muito importante. Como que nós podemos distinguir aqui a depravação total do pelagianismo e do semi-pelagianismo? Pelagianismo, que deriva o seu nome do monge bretão Pelágio, e o semi-pelagianismo de uma espécie de sucessor do seu pensamento teológico, que foi João Cassiano. Pelágio, ele é contemporâneo de Agostinho, aliás, ele trava muitos debates com ele, mas infelizmente, nós não temos quase nada que sobreviveu do pensamento de Pelágio. E o que nós temos na mão do seu opositor, que foi Agostinho. Dele mesmo nós não temos quase nada, é uma pena, né? Mas, nesse slide, eu deixei 3 colunas, comparando o que é a depravação total, pelagianismo e semi-pelagianismo. Nas figuras abaixo, não sei se vocês percebem aí, mas nas figuras abaixo, no primeiro quadro da depravação total, nós temos uma pessoa morta, no pelagianismo, um homem bem forte, né? E no último item, no semi-pelagianismo, o indivíduo está doente. Então aí vocês, espero eu, entenderão o que eu quero dizer por meio dessas ilustrações e desses pontos. Vamos lá. Na depravação total, como mencionamos, o pecado, ele afeta todo o ser do indivíduo, de modo que o homem, o ser humano, de uma forma geral, ele depende totalmente da graça de Deus para iniciar, para continuar e para consumar todo tipo de bem na sua vida, inclusive o bem maior que é a salvação e salvação eterna. Então o homem, conforme Efésios 2 diz, está morto em seus delitos e em pecados. Algum calvinista dirá, está vendo? Mas se o homem está morto, ele não pode crer, e eu diria, então ele também não pode descrer, porque se morto não crê, morto também não descrê, não existe morto descrente, né? Mas, não vou adiantar muita coisa, mas morte espiritual significa que estamos separados de Deus, não quer dizer que nada tenha sobrado da sua imagem e semelhança em nós, que não nos possibilite dizer sim, diante da pregação do Evangelho. Caso contrário, qual o sentido de Jesus em Marcos, Lucas, né, em Mateus, nos evangelhos sinóticos, quando reiteradas vezes ele diz, arrependei-vos e crede?
Ô Jesus, será que o senhor não sabe que está todo mundo aqui no estado de depravação total e ninguém pode crer? O senhor tem que primeiro regenerar para o sujeito crer, que nem o calvinismo diz. Será que o senhor não sabe que morto não pode responder? Se não pode, então Jesus, ele estava brincando com as pessoas. Ele era um grande brincalhão, era a pegadinha de Jesus ali nos evangelhos. Se Jesus disse arrependei-vos e crede, é porque todos os seus ouvintes e a sua audiência podia efetivamente, claramente se arrepender e crer nele. Não de si mesmos, mas arrependimento e fé esta possibilitados pela graça e somente com assistência constante, contínua da graça de Deus. Aliás, João irá nos dizer em 1 João capítulo 4, versículo 19, aquilo que eu chamo de amor preveniente divino. Ele dirá, nós o amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se você ama a Deus, se alguma criatura neste universo ama a Deus, ele só ama porque ele é um reflexo desse amor primeiro que Deus demonstrou para com ele. Somos frutos do amor de Deus, estamos aqui porque Deus nos amou, a essência dele é o amor, e ele nos amou a ponto de enviar Jesus para morrer por todos os seres humanos, não sem distinção, como dizem os irmãos calvinistas, mas sem exceção, todos. Aliás, me permitam explicar aqui uma doutrina, rapidamente, eu estou cortando, não vai dar tempo de entrar nem na depravação total, eu queria citar aqui Armínio, mas eu vou ter que parar daqui a pouco. Quando eu falo do amor de Deus na visão de Armínio, existe um assunto que inclusive arminianos não conhecem, ou pouquíssimos arminianos conhecem. E aí vocês vão entender porque Armínio não aceita a doutrina da depravação total. Não é só por isso, existem vários motivos. Mas um dos motivos pelos quais Armínio não aceita a doutrina da dupla predestinação, na visão calvinista, né? na visão calvinista, da dupla predestinação, é porque ele crê num negócio que se chama duplex amor Dei. Falar hoje em duplex é perigoso, né? Porque alguém falou de triplex e vocês viram onde foi parar, né? Mas triplex é um outro caso, né? Tem alguém lá que por causa do triplex está lá na parte sul do Brasil, lá em Curitiba, mas eu quero falar do duplex amor Dei. Não é um edifício, é um conceito teológico. Duplex amor Dei em latim quer dizer o duplo amor de Deus. Armínio disse o seguinte: o que quer dizer esse duplex amor Dei? Esse duplo amor de Deus? Primeiro ele diz, Deus ama a si mesmo. Armínio vai dizer, o maior objeto digno de ser amado, Deus ama, e não há um objeto em sentido filosófico maior no mundo a ser amado do que o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Então, primeiro, Deus ama a si mesmo. Em segundo lugar, Armínio diz, mas Ele também ama toda a sua criação. Ele ama a si mesmo e ama a sua criação. Logo, não faz o menor sentido para Armínio, e eu diria para mim e para a Bíblia, imaginar que Deus cria indivíduos já destinando-os à perdição eterna. E por que não faz sentido? Porque Deus se ama e Ele ama toda a sua criação. Não faz sentido um Deus amoroso criar pessoas já predestinando-as para a perdição eterna. As pessoas só vão para a perdição eterna porque rejeitam o Evangelho. Não é porque Deus não as elegeu incondicionalmente, e muito pouco porque Cristo não tenha morrido por elas, visto que morreu por todas e quaisquer pessoas do mundo, mas vão para o inferno, reitero e repito, porque podendo dizer sim a Cristo, sim este possibilitado pela graça, deliberadamente escolhem e deliberam dizer não. É por isso que existe o inferno. Não porque Deus tenha criado para manifestar a sua ira, como dizem os calvinistas. A ira é um aspecto, primeiro que a ira não envolve nem um atributo de Deus. O atributo é a justiça. E a ira é algo que é contingente em Deus, não é algo necessário ou essencial como o amor. O amor é algo essencial. É o que diz lá 1 João capítulo 4, versículos 8 e 16. Deus é amor. Theos agape estin, Ele é amor. Mas, e quando Ele se ira? Ele se ira porque a ira nele, diferentemente do amor, é algo contingencial. Ele só se ira quando há pecado. Se Adão e Eva não tivessem caído, os nossos primeiros pais, conforme lemos em Gênesis 3, Deus não precisaria ter se irado com eles.
E consequentemente Deus não precisaria ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós. Ok? Então essa ideia de que Deus tem que tornar clara a sua ira, coisa nenhuma, Ele tem que tornar claro o seu amor, porque Ele é amor. Mas não é um Deus irado, Ele só se ira contingencialmente quando as pessoas, podendo amá-lo, resolvem deliberadamente rejeitá-lo. Aí é que a ira entra em cena, caso contrário ela não precisaria entrar. Então é outro argumento que eu diria falacioso a partir da perspectiva teológica calvinista. Então, depravação total. Vou mencionar os itens do pelagianismo e semi, e me perdoem, vou ter que concluir. Eu separei muitos textos bíblicos e tudo, mas não vai dar. Talvez nós trabalhemos eles amanhã. Então quem vier aqui à tarde, trabalharemos muitos deles e alguns outros também à noite. Mas o pelagianismo, olha a diferença do pelagianismo para o conceito de depravação total presente, tanto no calvinismo quanto no arminianismo. Primeiro, para Pelágio não existe um pecado herdado. O homem, quando ele nasce naturalmente bom. Ele pode fazer o bem. E na verdade, quando isso ocorre, quando o homem peca, ele peca porque ele segue um mau exemplo de Adão. Essa é a visão que nós encontramos no pensamento de Pelágio. Então, ele vai dizer, o homem pode obedecer a Deus sem precisar da graça de si mesmo, e por si mesmo o homem pode obedecer a Deus. Armínio nunca ensinou isso, Wesley nunca ensinou isso. Eu só posso obedecer a Deus porque a graça dele está de algum modo trabalhando na minha vida, no meu coração. Se Deus tirar a sua graça, se Ele tirar de mim o seu favor, eu não tenho como dizer sim a Ele de jeito nenhum, ou fazer quaisquer coisas boas para as pessoas. Então esse é um elemento importante. E para Pelágio, a morte de Cristo, ela também tem um conceito especialmente exemplificativo. Ela serve como um bom exemplo a ser seguido. E aí, a fé, na perspectiva também de Pelágio, ela mais depende do livre-arbítrio do que de qualquer outra coisa. Então esse pensamento não é advogado por nenhum arminiano sério, quer seja da vertente clássica, quanto da vertente wesleyana, como eu sei que, de forma geral, é a configuração das Assembleias de Deus, seguem uma linha teológica arminiana, tem, claro que algo do clássico, mas que pende também para a perspectiva wesleyana. Finalmente, nós temos o semi-pelagianismo, advogado por João Cassiano. Para João Cassiano, o homem, ele não morreu espiritualmente depois da queda, mas ele se tornou enfermo. Por isso que eu coloquei o menininho ali com um termômetro, com uma caixinha de lenços, está enfermo, ninguém morreu. As pessoas ficaram adoecidas, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Então, nós não concordamos nem com o pelagianismo e nem com o semi-pelagianismo, por entendermos que não são doutrinas bíblicas. Nessa leitura, o livre-arbítrio após a queda, ele não é destruído, mas ele é apenas prejudicado. E o homem, ele pode dar o primeiro passo em direção a Deus, nesse contexto, ele pode dar esse primeiro passo sem essa ação antecedente do Espírito Santo. Ele pode depois, tranquilo por si mesmo, mas no início, pelo menos, ele precisa da graça. Na visão pelagiana, ele não precisa da graça nem no início. Ele sozinho pode ir atrás de Deus e buscá-lo. Então percebam, meus queridos, eu estou concluindo, tá? Porque pelo horário eu não quero enfadá-los. Poderemos dizer muito mais, mas espero eu que Deus nos dê graça, continue a nos dar graça, para amanhã, permitindo Ele, continuemos com outros assuntos, envolvendo cada um dos 5 pontos, para a glória de Deus e para a nossa edificação mútua. Amém? Eu quero convidá-los, se for possível, para fazermos uma oração. Passarei em seguida para o pastor, agradecendo-o mais uma vez pela gentileza, pela delicadeza do empréstimo do púlpito, para falar a vocês, ainda que durante 1 hora e pouco tempo. Nós não conseguimos nem arranhar a superfície do arminianismo, mas eu espero que esses breves momentos tenham sido de alguma forma bons e positivos para os irmãos. Se vocês foram de algum modo abençoados nesse primeiro momento, tudo isso é para a glória de Deus e é proporcionado pela sua graça. Dependemos total e absolutamente dele para tudo. Esse evento só é possível, só foi possibilitado porque a graça dele esteve e está presente conosco.
e nós o louvamos, e nós o adoramos, e o magnificamos por isso. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Pai, eu quero te agradecer nesse momento, pela sua bondade, pela sua graça preveniente, como chamamos, a sua graça que veio antes. Se estamos aqui é porque o Senhor nos antecedeu na sua graça, salvando-nos, iluminando-nos, capacitando-nos, abençoando-nos, transformando-nos, para que nos parecêssemos cada vez mais com a pessoa bendita e eterna do seu Filho Jesus. Te agradeço por essa igreja existir, por essa Assembleia de Deus nesse estado, por todas as demais congregações, que essa igreja cresça e prospere para o louvor do Teu nome, abençoe os pastores, líderes, ó Senhor, de todos os departamentos, e que o Senhor nos dê graça, para continuarmos a crer em Ti, para buscarmos a Sua presença, não com espírito belicoso, Senhor, mas de forma compassiva, amorosa, altruísta, refletindo o caráter desse Jesus que nós um dia conhecemos e nos foi revelado na sua palavra. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, que esse conteúdo possa ser fixado em nossas mentes, em corações, tudo aquilo que for pertinente, condizente à sua palavra, que o Senhor trabalhe no nosso ser e nos possibilite uma noite, uma continuidade de noite, abençoada na tua presença. Nós oramos e louvamos o teu nome, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Mais uma vez, muito obrigado pela recepção e por tudo, que Deus nos abençoe abundantemente em Cristo. Obrigado, tá? Glória a Deus.